aplicada à fitopatologia aqui da UEM, GeaFito. Nós estamos muito entusiasmados em receber a doutora Andressa. E, enfim, vamos começar então. A doutora Andressa é formada em agronomia pela Universidade de Piracicaba, né, a Exalc, e ela tem doutorado pela mesma instituição em nematologia e fitopatologia. Ela trabalhou 1 ano em instituição privada no estado de Goiás, trabalhando com a cultura do nematóide, com a cultura do algodão, nematóides em algodão. E hoje em dia ela trabalha no IAPAR, é pesquisadora do IAPAR, e desenvolve pesquisas na linha de nematóides em cafeeiro e nematóides em grãos em geral, né? Soja, milho. Enfim, passo a palavra para a doutora Andressa e eu, Bruna Cristina de Andrade, estarei mediando a live juntamente com Amanda Sabino Nascimento. Passo a palavra para a doutora Andressa. Boa noite a todos. Andressa, o seu microfone está desligado, acho que só para... Desculpe, eu tinha deixado ligado antes, esqueci. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês a respeito de manejo de nematóides em café. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu já tinha comentado com as meninas que eu acho muito interessante esses grupos de trabalho que vocês têm nas universidades, isso é bastante enriquecedor. Então, eu acho que essas palestras que a gente faz junto com vocês, a gente aprende muito também com vocês, e vocês, com essa troca, acabam aprimorando um pouco mais o conhecimento, que às vezes só nas aulas a gente fica muito no básico, muito no conhecimento teórico, e nesses momentos a gente acaba tendo contato com um pouquinho do que é feito de manejo em nível de campo, ou mesmo outros assuntos que não estão ali no nosso dia a dia da academia. Então, parabéns pela iniciativa, fiquei bastante feliz com o convite, e vamos começar a falar um pouquinho de manejo de nematóides, então, nas lavouras cafeeiras. Como a Bruna já comentou, eu sou pesquisadora do IAPAR, o antigo IAPAR, né? Agora é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Eu sou nematologista desde 97, sempre trabalhei mais voltado para grãos, e agora no IAPAR eu tenho trabalhado bastante com café também, meu pós-doc foi um pouquinho com café, voltado mais para pratilencos em café. Aqui no Paraná a situação é um pouquinho diferente de São Paulo e de Minas, eu vou comentar um pouco desses outros estados, mas foi um desafio para mim começar a trabalhar com nematóides aqui no Paraná, que eu conhecia bem pouco do estado e conhecia pouco também da cultura cafeeira aqui no estado. Então, até que eu consegui entender que o sistema de cultivo baseado em produtores bem pequenos, bem diferente da realidade de Minas, que tem grandes áreas. Então, aqui no Paraná, a gente tem algumas particularidades bem interessantes que a gente vai comentar, e eu vou tentar mostrar essas realidades diferentes que a gente tem, o nosso problema, que acaba sendo um pouquinho mais sério do que dos outros estados, porque a gente tem um nematóide que foi, inclusive, descrito aqui no Paraná, que acaba sendo a principal praga, muito destrutivo para essas lavouras. Para essa palestra eu tive a ajuda do Santino, né? O Santino, vários que estão assistindo devem conhecer, ele é o nosso técnico agrícola aqui no IAPAR, e ele vem de família de cafeicultores, então toda essa parte mais prática da lavoura, o que dá para fazer, o que não dá dentro de manejo de nematóides, pensando numa questão mais prática, ele tem me auxiliado bastante. Então, tudo que eu vou mostrar é um manejo que realmente dá para ser aplicado, não é nada muito na teoria. Então, ele me ajudou bastante e vai ter bastante informação dele também. Mas vamos começar contextualizando essa cafeicultura no Paraná, né? Como eu comentei, ela é um pouquinho diferente do que a gente vê lá em Minas, que é um grande produtor de café no Brasil. E aqui no Paraná, o café sempre teve um histórico muito interessante, sempre foi muito importante para o estado, né? Atualmente tem perdido um pouco de áreas, até pela questão da soja ter entrado em muitas dessas áreas, o produtor muitas vezes acha que talvez seja uma cultura mais rentosa,
mas a gente ainda tem várias culturas que estão migrando de uma situação em que a gente tinha no início, deixa eu colocar meu apontador aqui mais certinho, senão vocês não veem, onde a gente tinha uma situação mais de mudas formadas no tal do balainho, né, que é conhecido aqui no estado, que é aquela muda formada com solo, geralmente solo de barranco ou da própria propriedade do produtor, e esse solo tinha um grande problema que muitas vezes era um solo infestado com nematóides ou com outros patógenos. Então, atualmente, a gente já tem migrado, muitos produtores estão utilizando já mudas certificadas, mudas de viveiro, que estão produzidas em tubos, no substrato inerte, inclusive mecanizando o plantio. Apesar de máquinas pequenas, né, porque as áreas nossas são menores, o produtor tem adotado, sim, o uso de tubetes e a mecanização. Então, isso foi bastante positivo para a questão de disseminação de nematóides, porque quando a gente tira o solo e coloca um substrato que geralmente é inerte, já é certificado sem a presença de patógenos, a gente acaba reduzindo a disseminação. Isso foi um ponto bastante positivo, não só na cafeicultura do Paraná, mas no país de maneira geral. Outra coisa que o produtor do Paraná tem feito bastante é a mecanização da cultura. As áreas que têm sobrevivido, digamos assim, a cafeicultura no estado, em função de problemas de mão de obra, dificuldade de conseguir essa mão de obra qualificada para trabalhar nas lavouras, o produtor tem mecanizado cada vez mais o seu manejo da área. E isso é um complicador em áreas com nematóide, porque a gente sabe lá da fitopatologia, todos já tiveram aula sobre isso, que o solo é o principal meio para a gente disseminar nematóides. Então, lavouras que são infestadas, quando a gente utiliza a máquina, além da gente distribuir o nematóide dentro da própria lavoura, para talhões que ainda não estavam infestados, a gente tem um problema sério no Paraná, que a maioria das lavouras são de pequenos produtores. E esses pequenos produtores muitas vezes utilizam a mesma máquina. Uma associação, um grupo de produtores ou uma cooperativa adquire uma máquina e a mesma máquina é utilizada por vários pequenos produtores. Isso para reduzir custo, porque muitas vezes um produtor pequeno não consegue comprar uma máquina e se um deles tem um nematóide na área, rapidamente esse nematóide se espalha entre todos esses produtores que estão utilizando a máquina. Então, claro, isso é um avanço, é muito importante que ele comece a adotar a mecanização da lavoura, mas quando a gente tem um nematóide, a gente precisa pensar certinho como fazer essa mecanização da lavoura sem que a gente espalhe mais o problema, sem que a gente piore a situação. Outras coisas que a gente, nas andanças aí pelo Paraná, a gente tem observado que o produtor tem feito. A adoção, por exemplo, de culturas na entrelinha, ou culturas para rotação de cultura na área. Por exemplo, essa daqui que é a sacha. Existem algumas leguminosas que o produtor também coloca na entrelinha, visando melhoria de solo, física, biológica, química, mas também, às vezes, visando alguma proteção da lavoura contra geada, frio. E algumas dessas plantas que o produtor tem adotado, a gente vê que acaba multiplicando os nematóides também. É o caso dessa daqui, né, a sacha, que é a Tephrosia. Em trabalhos que a gente realizou no Iaparas, todas as espécies que parasitam a cultura do café conseguem parasitar essa planta. Então, às vezes, o produtor está introduzindo cultivos na sua lavoura para otimizar o seu espaço, ou mesmo para melhorar as condições de solo, e ele acaba piorando a situação quando ele tem nematóide, porque vai aumentar ainda mais a população. E outros cultivos também, né? Tem produtores que utilizam milho quando ele vai fazer a renovação da lavoura, ou mesmo áreas com soja, arbóreas, plantas arbustivas no meio da lavoura, consórcio com frutíferas. Alguns colocam cultivo de feijão na entrelinha para conseguir alguma renda até que o café consiga se desenvolver e começar a produzir, ou abóbora, por exemplo. E várias dessas plantas que a gente coloca na lavoura, por exemplo, soja, feijão, abóbora e algumas frutíferas,
são parasitadas por espécies que também parasitam o café. Então, a gente acaba aumentando a população na área e acaba prejudicando ainda mais a lavoura do café. Isso tudo por desconhecimento. Outros cultivos também, né? Está sendo bastante divulgada a questão de utilização de sombreamento na lavoura de café. Então, a gente tem algumas fotos aqui mostrando vários tipos de sombreamento, várias árvores que são utilizadas. Isso já não é mais só experimental, a gente já tem algumas áreas utilizando essas plantas no meio da lavoura. E pelo menos dessas que estão nas fotos aqui, a gente fez alguns testes lá no IAPAR e verificamos que todas elas são parasitadas por Meloidogene incógnita, que é um dos importantes nematóides do café, aqui no Paraná, mas também em São Paulo e Minas Gerais. Então, vocês estão vendo que tudo que o produtor faz na lavoura, mesmo que seja para tentar trazer uma melhoria para a sua lavoura, em áreas infestadas com nematóide, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente pode acabar introduzindo plantas que vão multiplicar mais o nematóide e vão acabar sendo mais prejudiciais do que benéficas. Além disso, também algumas práticas que o produtor adota, por exemplo, podas programadas ou a questão do esqueletamento. Para quem não conhece, é aquela poda mais drástica que a gente tira boa parte da parte aérea da planta de café. Em áreas com nematóide, acaba sendo muito complicado fazer esse tipo de prática na lavoura, principalmente a questão de esqueletamento ou podas mais drásticas, porque imagina uma lavoura que está com uma raiz desse tanto de sintoma como o Meloidogene paranaensis, que daqui a pouco eu vou falar certinho sobre cada um deles. Imagina uma planta dessa que já está sem raízes, já está bem prejudicada. A gente faz uma poda drástica na parte aérea. Quando ela começa a época da chuva, que ela tem que rebrotar, ela não tem mais raízes, ela não tem mais condições para lançar novas raízes e conseguir fazer a brotação da parte aérea. Então, muitas áreas que estão bem infestadas por Meloidogene paranaensis, principalmente, quando o produtor faz o esqueletamento, a lavoura não retorna, ele perde a lavoura. Então, esse tipo de informação também é muito importante e que o produtor tenha em mente que algumas práticas culturais que ele faz na lavoura, quando ele tem um nematóide, ele talvez não possa mais fazer. Mas eu estou falando do que o produtor tem feito, né, aqui nas lavouras, e já começando a falar um pouquinho dos nematóides, mas vamos entender, então, quais são os problemas de nematóides em café, né? No Brasil, basicamente, a gente tem 3 espécies que são mais importantes. Mundialmente, a gente tem outras, mas aqui no Brasil, basicamente, são essas 3 as mais importantes. São 3 espécies de nematóides de galhas, que são Meloidogene exígua, que talvez ainda hoje é o mais disseminado, principalmente lá no Cerrado onde se cultiva o café, a principal espécie que parasita a cultura é Meloidogene exígua, é aquele nematóide que forma as galhas na cultura do café. Um outro nematóide importante é a Meloidogene incógnita. Aqui no Paraná a gente tem um pouco, lá em Minas, no Cerrado também tem um pouco, em São Paulo ele acaba ganhando um pouco mais de importância. Ali na região da Mogiana tem várias áreas infestadas com Meloidogene incógnita. Comparativamente à exígua, ele é uma espécie que é um pouco mais agressivo, então vai causar mais danos à cultura, vai destruir mais o sistema radicular. Mas, mais recentemente, foi descrito essa outra espécie, Meloidogene paranaensis. Como eu comentei, é uma situação particular nossa aqui do Paraná. Ele foi descrito na década de 90, inclusive por um pesquisador que trabalhava aqui no IAPAR, a partir de uma população que ele viu que era muito mais agressiva, uma população de incógnita, mas que era muito mais agressiva, que demonstrava algumas interações com a planta que não condiziam com aquilo que ele estava acostumado para Meloidogene incógnita. Então, ele descreveu, a partir de estudos moleculares e de eletroforese, ele viu que era uma outra espécie e descreveu como Meloidogene paranaensis. Para o nosso estado é a principal, se vocês analisarem esse gráfico aqui que eu trouxe, a gente já fez quase 800 amostras entre os diferentes municípios produtores de café e entre diferentes produtores de café aqui do estado. E em 4 anos de levantamento, junto com o pessoal
agora tudo IDR, né, mas antigamente Emater, com as cooperativas Cocamar e Cocari também, auxiliando nessa coleta. Então, de quase 800 amostras que a gente coletou, Meloidogene paranaensis estava presente em quase 30% delas. A maioria, ainda bem, ainda não tem nematóides, né? Quase 60% das amostras a gente não encontrou nematóides na lavoura cafeeira, mas quando a gente encontrou nematóide, em 30% era paranaensis. Então, a nossa situação é bem mais complicada do que a situação do Cerrado, onde paranaenses acabou de chegar por lá, faz muito pouco tempo que eles estão se deparando com esses problemas, com paranaenses, e já estão muito preocupados, porque realmente é um nematóide que mata a planta de café. Com a exígua, o pessoal de Minas, o pessoal do Cerrado conseguia conviver bem com esse nematóide, mas o paranaenses, se a gente trabalhar com cultivar suscetível, realmente ele mata a planta, inviabiliza a lavoura, o que acaba acarretando muitos custos para a renovação da área. Aqui só mostrando os perfis de eletroforese que a gente identificou nesse levantamento. Então já dá para perceber que tem um pouquinho de variabilidade genética nesse nematóide também. Isso eu vou comentar um pouquinho lá para frente. Como eu comentei, a situação em Minas ali é bem diferente, né? Lá o nematóide que predomina é o Meloidogene exígua. Aqui no nosso estado tem um trabalho que indica um levantamento que mostrou a presença de exígua em uma única área, mas nós voltamos nessa área e nunca mais foi encontrado. Eu não sei se foi alguma identificação errada ou simplesmente ele desapareceu da área. O fato é que dentre dessas 800 amostras que a gente fez, nós nunca encontramos Meloidogene exígua aqui no Paraná. Nosso problema mais sério mesmo é Meloidogene paranaensis, um pouquinho menos com incógnita, e áreas em que tem mistura, incógnita e paranaensis, o que acaba dificultando ainda mais o manejo. Para a gente entender um pouquinho essa sintomatologia dos nematóides, eu trouxe um pouquinho aqui dos sintomas. Então, como eu comentei, Meloidogene exígua é aquele que causa galhas nas raízes. O gênero Meloidogene é conhecido como nematóide de galha, mas no café, Meloidogene exígua é o único que causa galha. Incógnita e paranaensis, eles causam esse outro tipo de sintoma aqui. Formam os engrossamentos nas raízes, como vocês veem aqui, até parecem umas galhas, mas elas não são tão delimitadas como a gente vê com a presença de exígua. E com o tempo, essas raízes vão ficando o que a gente chama de descorticadas, vai havendo um descorticamento, ou seja, o córtex da raiz vai todo se desfazendo. E com o tempo, a gente pode ter uma situação daquela foto que eu já mostrei. Isso é uma lavoura infestada com Meloidogene paranaensis ali no município de São Jorge do Patrocínio. Essa planta tinha uns 3, 4 anos de idade e foi muito fácil de arrancar ela do solo. Ela estava com a parte aérea completamente depauperada e o sistema radicular, obviamente, completamente destruído pela presença de Meloidogene paranaensis. Então, só pela sintomatologia, a gente já consegue entender por que o pessoal do Cerrado está um pouco mais confortável com nematóide em café do que a gente aqui no Paraná, onde maciçamente a gente tem a presença de Meloidogene paranaensis. Meloidogene exígua não destrói tanto a raiz. Olha, em questão de volume radicular, o tanto que ele ainda consegue permitir que a planta produza de raízes. No caso de paranaensis, ele destrói mesmo o sistema radicular. Então, para manejo, acaba sendo muito mais complicado. A gente tem que adotar medidas mais drásticas de controle do que o exígua, que a gente consegue conviver um pouquinho melhor com ele. Para a gente entender um pouquinho mais também esses danos, eu trouxe algumas informações mostrando o famoso nível de dano, né, que todo mundo quer saber quanto de nematóide é capaz de causar dano. Então, comparativamente, Meloidogene exígua com Meloidogene paranaensis, a gente tem populações muito mais altas de Meloidogene exígua, por exemplo, 4 ovos ou juvenis por centímetro cúbico de solo, para a gente começar a ter um pouquinho de queda de produção ali, peso fresco de parte aérea, ou mesmo na altura de planta já vai lá para quase 16 nematóides por centímetro cúbico de solo, o que acaba sendo bem diferente da situação que a gente tem com paranaensis. Então o exígua não causa dano? Claro que causa dano. Olha aqui a situação de plantas inoculadas com altas densidades desse nematóide.
Claro que ele é destrutivo, não vamos menosprezar a importância dele, mas comparativamente com paranaenses, obviamente a gente consegue uma condição de manejo muito mais fácil com exígua do que com paranaenses. Em relação ao paranaenses, é aquilo que eu comentei, os níveis de dano são muito mais baixos, e mesmo cultivares com resistência, aqui a gente fez em casa de vegetação comparando Mundo Novo, Pé Franco, aquela cultivar que não tem resistência, e o Mundo Novo enxertado sobre um porta-enxerto de Apuatã, que é uma cultivar que tem resistência. Então, mesmo na resistente, onde a gente vê a cultivar resistente, populações muito baixas, aqui meio nematóide por centímetro cúbico de solo foi suficiente para causar toda essa drástica redução aqui que a gente vê na altura de plantas. E olha o experimento como ficou. Era um experimento para ser levado até 3 anos, onde a gente ia avaliar os danos do nematóide. Aqui a planta sem nematóide, aos 21 meses após a inoculação, e colocamos populações, densidades populacionais crescentes. Começamos com 100 e alguma coisa de nematóides e chegamos até 1,5 milhão. Com 21 meses após a inoculação, não tem muita diferença entre as densidades populacionais. Então, mostrando que realmente a simples presença de Meloidogene paranaensis na área já é suficiente para causar um dano bem considerável às plantas de café. Comparativamente com exígua, a gente precisa de muito mais nematóides em questão de exígua do que paranaenses para causar a mesma magnitude de danos. E aqui as raízes, né? Claro que aquela parte aérea bem danificada não poderia estar com um sistema radicular muito bonito. Da mesma forma que a gente observa na parte aérea, na raiz também a gente observa que, independente de quantos nematóides a gente inoculou no início, a destruição do sistema radicular é muito intensa quando a gente tem Meloidogene paranaensis. Isso na cultivar suscetível ao Mundo Novo, que talvez ainda é uma das mais utilizadas pelos produtores. E quando a gente fala em Apuatã, mesmo ele tendo resistência ao nematóide, quando a gente tem populações muito altas, mesmo cultivares com resistência acabam sofrendo os danos de Meloidogene paranaensis em função da grande agressividade que ele tem. Comparativamente, né, as duas mudas foram inoculadas com o mesmo tamanho, ou seja, no mesmo estágio de desenvolvimento, com a mesma quantidade de nematóides, ou seja, 1.000 nematóides, tanto de paranaensis quanto de exígua. Então, comparativamente, as plantas têm a mesma idade. Olha como está a planta com o Meloidogene paranaensis e a planta com o Meloidogene exígua. Isso em caso de vegetação, mas claro que no campo a gente observa o mesmo tipo de comportamento. A gente consegue conviver um pouquinho melhor com exígua e quando tem o paranaensis, realmente os danos são muito mais visíveis. Então, voltei. E as raízes, olha como fica a diferença em volume de raiz e em quantidade de danos que a gente consegue observar. Com o paranaensis, há uma grande destruição do sistema radicular, praticamente não sobra muita raiz para que a planta consiga absorver água e nutrientes, por isso que a gente vê um desenvolvimento tão afetado na parte aérea. Mas como é que esse problema aparece, né? Será que de um ano para o outro a gente já consegue ver? Será que demora muito para o paranaensis matar uma planta de café? Essa área aqui a gente tem acompanhado esse produtor, desde que eu cheguei no IAPAR, a gente tem dado esse acompanhamento. É um produtor aqui de Londrina, que tem problemas sérios com Meloidogene paranaensis. Então, desde 2010, a gente está tentando implementar alguns manejos na área. E é interessante que a gente tem as fotos de satélite de alguns talhões dele, e esse daqui a gente começou a fazer alguns trabalhos mais para frente, e vocês vão entender por quê. No histórico do Google, a gente conseguiu baixar desde 2010, quando a gente começou a trabalhar com ele. Então, a gente já sabia que essa área tinha Meloidogene paranaensis, ele implementou a área, e a situação em 2010 estava dessa forma. Em 2011, um ano depois, a gente já começa a ver um pouquinho mais de falhas aqui, né? Algumas plantas já começaram a perder as folhas. 2012 já começa a ficar um pouquinho pior, principalmente esse pedacinho aqui mais de baixo. Aqui em cima já começa a aparecer
as chamadas reboleiras, né, que é em função da presença de nematóide. Olha aqui do lado também uma reboleira bem grande, essa área é bem infestada mesmo. O produtor hoje já renovou toda ela, porque realmente não tinha mais o que fazer com a produção dele. 2013, 3 anos depois que ele detectou a presença de Meloidogene paranaensis, olha a reboleira completamente estabelecida já. As plantas praticamente mortas na área. Aqui ele já tinha erradicado, que aqui já estava bem pior o problema, mas esse talhão aqui a gente ainda foi levando, que ele ainda tinha boa parte das plantas vivas, a gente ainda tentou manejar de alguma forma, mas não teve muito jeito. Em 2014, a situação continuou bem agravante, né, bem séria. Em 2015, ele viu que realmente não tinha mais o que fazer, e daí a gente instalou um experimento nessa área, tanto com cultivares resistentes, mas também tentando fazer algum manejo, tanto com nematicidas químicos, quanto com nematicidas biológicos, para ver se dava uma melhorada na produção. Uma coisa que a gente já tirou de lição nessa área desse produtor é que quando a gente tem Meloidogene paranaensis, entrar com cultivar suscetível, mesmo que eu use nematicida, seja químico, seja biológico, mesmo que eu utilize plantas antagonistas, mesmo que eu utilize qualquer tipo de planta na entrelinha, nós vamos ter perdas na lavoura, porque Meloidogene paranaensis é muito agressivo em cultivares suscetíveis. Então, quando tem a presença desse nematóide, por mais que a gente tente fazer manejo, se a gente não adotar uma cultivar com resistência, a longevidade da lavoura vai ficar muito prejudicada. Nós não vamos conseguir produzir bem e o tempo de vida útil dessa lavoura vai ser bem reduzido. E de perto, né, a gente via plantas nessa situação aqui, bem comuns da gente observar com o Meloidogene paranaensis, o envaretamento que a gente chama das plantas, né? Ou seja, as folhas vão caindo, vai ficando só os galhos e em pouco tempo essa lavoura acaba morrendo de vez. Aqui já mais próximo da reboleira, né? Mostrando plantas aparentemente ainda produzindo, saudáveis, ao lado de plantas praticamente mortas. Mas como é que a gente faz para conviver com esse nematóide aqui no Paraná, né? Já que ele é tão agressivo, o que a gente tem de opção para fazer o manejo, não só desse nematóide, mas também de outros nematóides que ocorrem na lavoura, que muitas das coisas que a gente faz para um, acaba servindo para o outro. Meu foco vai ser Meloidogene paranaensis, porque é o principal aqui, mas depois, se alguém tiver dúvidas, pode perguntar no chat, que no final a gente responde com mais detalhes. A primeira coisa para a gente fazer um manejo bem feito da lavoura é começar com uma coleta bem feita. Muitas vezes o produtor até manda as amostras para a gente, daqueles 60% de amostras que a gente não detectou a presença do nematóide. Eu não tenho certeza se realmente não tinha a presença de nematóide ou se a coleta não foi feita no local indicado, que a gente já teve uma situação aqui de uma lavoura que a gente atende o produtor já há alguns anos também, e várias amostras que ele mandava acabavam não aparecendo a presença de nematóides. E quando a gente ia coletar, a gente ia no ponto certinho, verificando o sintoma das plantas e sempre encontrava nematóide em grande quantidade. Então, até a partir desse ano, aparentemente ele vai pedir para que a gente vá fazer as coletas, para que ele consiga fazer o acompanhamento, porque realmente a coleta na lavoura não é uma situação muito fácil, pensando em perenes, né? Inclusive para grãos também não é muito fácil da gente entender quais os melhores pontos ou como fazer essa coleta, mas na planta perene acaba sendo um pouquinho pior. Daquelas 800 amostras que a gente analisou, muitas delas vinham com solo extremamente seco ou com solo muito encharcado. Muitas delas vinham só com aquelas raízes mais grossas, a raiz principal. O nematóide, obviamente, não vai estar presente naquela raiz principal. Então, o principal erro que a gente tem é a umidade do solo que vem essa amostra, não pode estar nem muito seco, nem muito encharcado, e o tipo de raiz que é enviada. A gente precisa de raízes, mas essas raízes têm que estar vivas. Quando a gente mostrou os sintomas de paranaensis, a gente viu que ele destrói as raízes.
E quando ele destrói, obviamente, acaba a comida, os nematóides que estão ali naquela matriz gelatinosa, na massa de ovo que ele colocou, vão migrar para raízes que estão vivas, mais próximas. E se a gente traz só para o laboratório aquelas raízes mortas, a gente não vai detectar a presença desses nematóides. Então, o primeiro passo para fazer uma boa estratégia de manejo é fazer uma coleta bem feita, que deve ser feita sempre na projeção da saia, da copa da planta de café, sempre tentando tirar um pouquinho daquela cobertura, dar uma cavucada ali no solo, expondo as raízes mais superficiais, mais finas, e geralmente a gente já consegue ver até algum sintoma presente ali nessas raízes mais finas. É importante sempre que essas raízes estejam vivas. E sempre misturar o solo com a raiz para que a gente consiga que a raiz chegue no ponto correto para a gente fazer a nossa identificação. Porque também se colocar separado a raiz do solo, ela vai chegar no laboratório seca e a gente não vai conseguir mais fazer a identificação do nematóide. E claro, sempre bem identificado para que a gente consiga identificar o talhão que está com o problema. O que coletar, né? Sempre solo, uma quantidade dessa é suficiente, o Santino sempre leva uma chibanca, ou pode ser feito com enxadão também, mas ele prefere a chibanca. Uma quantidade dessa de solo é mais do que suficiente, então mais ou menos meio quilo de solo. E esse tipo de raiz aqui é que a gente precisa para fazer a análise. Vocês veem que aparecem os primórdios de galhas, Meloidogene paranaensis, quando ele começa o ataque nas radicelas aqui, aparecem essas galhas, não são tão bonitinhas, tão redondinhas como a gente vê com exígua, mas existe sim a presença de algumas galhas nessas raízes mais fininhas, e é esse tipo de raiz que permite a correta identificação do nematóide. Onde coletar também, né? A gente sabe que nematóide tem um hábito de distribuição na área do tipo agregado. Então, muitas vezes, a gente tem muito nematóide num local e andamos 20 ou 30 metros para frente e a gente já não encontra mais aquela quantidade de nematóides. Esse é aquele talhão, né? Vocês vão lembrar da foto que eu mostrei. Nós fizemos um levantamento aleatório na área, coletamos algumas amostras para que a gente conseguisse implantar os nossos tratamentos dentro desse talhão. Se a gente fosse leigo no assunto, iríamos coletar, claro, onde o problema está pior, né? Aqui na reboleira. Mas se a gente olhar, por exemplo, esse ponto 4 aqui, olha quanto tinha de nematóide na raiz. 0. A planta estava morta. E no solo quase nada também. E uma planta bonita, vamos ver lá o 11. A planta estava bonita ainda, estava viva. E olha quanto tinha de nematóide por grama de raiz. Quase 1.600 nematóides. Então, quando a gente vai fazer uma coleta, é importante, sim, a gente tentar se localizar pelos sintomas, até porque, às vezes,